Notas sobre a economia da borracha no Brasil, de João Antônio de Paula. O objetivo principal do texto de João Antônio de Paula é mostrar que a economia da borracha ela não é alheia à história econômica brasileira e nem à economia mundial ou à expansão capitalista que se tinha. Né? O contexto que a economia da borracha se insere é desse neocolonialismo, onde que você tem as grandes potências correndo para repartir e e a África, e nisso controlar as matérias-primas para poder ter os seus maiores lucros. E uma das grandes vantagens, né, que os Estados Unidos e outros países tinham em relação à Inglaterra, né, nessa corrida por minar, né, as matérias-primas, era que a Inglaterra ainda estava muito ocupada tentando desvincular da primeira Revolução Industrial, enquanto as outras potências não precisavam se preocupar em retirar a primeira Revolução Industrial e só aderir à segunda Revolução Industrial. Então, nessa corrida por matérias-primas, e essa segunda revolução industrial que a gente tem no mundo, acaba tendo uma grande demanda por pneumáticos, né? Então a borracha, qualquer coisa derivada da borracha, acabando sendo muito demandado. Então isso acaba voltando os olhos para a região acreana. E a borracha acreana acabou sendo muito requisitada, visto que era um produto muito requisitado no mundo. Então você tinha que dar um jeito de chegar e explorar, né? Então o João Antônio de Paula ele vai falar desse processo migratório, de como que veio essa mão de obra extrair, né, essa borracha, extrair o látex da seringueira para mandar para o mundo. E ele começa falando dos nordestinos, né, quando teve a seca nordestina, e essa seca nordestina ela realmente cria um processo migratório do povo nordestino saindo da região do Nordeste. E só que ele disse que essa seca não explica o fato dos nordestinos virem para cá pro Acre, porque você ainda tem a economia cafeira, mesmo que os nordestinos achassem a economia cafeira, eles tinham a visão da economia cafeira como uma economia escravista, uma economia que não vale a pena ir, né, você ir só para ser escravizado. Ainda era uma economia que tinha muito mais futuro, assim, né, nessa questão em relação a questão do Acre, né, a questão da borracha do Acre. O autor cita também o caso de Manuel Urbano, onde que ele vem para cá extrair essa borracha, né, participar dessa questão, e ele volta muito rico, e isso cria meio que um aspecto de novo Eldorado no Acre, né, como se no Acre tivesse um novo Eldorado, e que isso despertou os olhos do nordestino para quem viesse para cá. Mas mesmo assim, isso não explicaria o fato de como que eles conseguiram chegar até aqui, né, nessa quantidade. Né. E aí um dos fatores que o autor cita é esse capital monopolista. Então o capital monopolista dessa grande potência tentando minar a matéria-prima, em busca da matéria-prima e controlar essa questão devido à Revolução Industrial, vai financiar e ajudar, né, as províncias do Amazonas e do Pará a levar esses migrantes para a região acreana. Então, o capital monopolista, né, pode ser o fator que explica essa migração dos nordestinos para a região do Acre. E com essa chegada dos nordestinos na região acreana, né, o grande capital monopolista acaba por explorar, né, por meio de vários sistemas, né, que chamam de sistema de aviamento, com o seringalista e o seringueiro. E começa toda a exploração, começa os anos de ouro da borracha acreana, todo esse pseudo-monopólio, né, um quase monopólio brasileiro da borracha. E só que o autor cita, né, que o Acre acaba passando por muitas questões, muitas experiências de independência, né. Então essa parte geopolítica, a República ajudou muito com que essa migração viesse para cá, dando mais autonomia para esses estados. Porém, como o estado estava passando por esses processos de independência, essa anexação ao Brasil, que vai só se resolver lá com o Tratado de Petrópolis, a soberania, né, essa geopolítica que você tinha do território, quando ele acabava sendo anexado ao Brasil, e isso criando uma soberania, né, acabou que atrapalhou os planos do capital monopolista, né. Então isso quando a Inglaterra, os outros países viram que não ia conseguir realmente dominar essa região, então eles acabam roubando as sementes seringueiras, levando para fazer experimentos, né, selecionar a melhor seringueira para ser plantada, e eles acabam fazendo um cultivo racional desse negócio da seringa nas colônias asiáticas. Após isso, o texto passa a explicar o sistema de aviamento, né, como funcionava esses seringais, né, como é que se formou realmente, o que acontecia com o povo nordestino que veio para cá migrar em busca desse Eldorado, em busca desse trabalho. Né. Então, o sistema de aviamento basicamente funcionava com o seringalista, né, trazendo o nordestino para cá, e ele virando o seringueiro. E nessa viagem, o seringalista já cobrava do seringueiro os custos da viagem, e então o seringueiro chegava aqui na região de Seringal e ele já tinha o seu próprio seringal. Ele já tinha a cabana dele, tinha a região da defumação, onde você defumava a borracha, né, que a borracha, quando ela é defumada, ela acaba suportando mais temperaturas, o que fez
ela ser muito requisitada, né, no início da era da borracha aqui no Acre. E aí, todos esses custos já viravam uma dívida do seringueiro. Então, o seringueiro tinha que trabalhar para coletar borracha, para poder pagar essa dívida que ele já veio com ela, já nasce ela aqui no Acre com ela, para pagar o seringalista. E além disso, como a Amazônia é uma região muito árdua, né? Então o trabalho lá era muito difícil, você sobreviver dentro da mata era difícil, você não tinha como voltar, você não tinha transporte para voltar para a região Nordeste, e você não tinha suprimentos, você não tinha como fazer alguma coisa, além que o roçado também era proibido pelo seringalista. Então fazia que o seringueiro tivesse que sair para catar borracha, defumar a borracha e vender a borracha pro seringalista. Em troca disso, ele também comprava, né, com o dinheiro que o seringalista dava pro seringueiro, o seringueiro comprava com o seringalista a partir do barracão, que era chamado de barracão, suprimentos, questão de comida, necessidades básicas. Então o autor também traz essa parte, né, que nessa história do seringalista e o seringueiro, eles vão ter meio uma relação feudal, mas uma relação também mercantil, onde que o seringalista, ele tem um monopólio, mas ao mesmo tempo ele é um monopsônio, né? Então, tipo, ele é o único comprador, mas ele também é o único detetor dos preços, então ele podia aumentar e abaixar os preços para poder manter o seringueiro aqui, mantendo esse trabalho compulsório, um trabalho praticamente escravista, fazendo esse controle de preço para poder controlar o seringueiro aqui, né? Além de que eles faziam vigiavam mesmo, né, a questão dessa fuga, né, do seringueiro. O autor também traz nessa parte de enviamento que o seringalista acabou liberando o roçado, né? Então o seringalista libera para que o seringueiro possa plantar sua comida básica, e você acaba meio que achando que agora o seringueiro não depende mais de necessidades básicas, né, de comprar a comida básica dele do seringalista. Porém, essa questão do seringalista liberar o roçado é justamente para que o seringalista não precisasse mais comprar essas comidas, né, essas necessidades básicas, esses suprimentos básicos, porque era muito pesado. Então, para trazer ele era pouca coisa, então às vezes eram alimentos perecíveis. Então, você trazer era muito pesado, custava muito caro, o custo da viagem era muito caro. E quando você tinha o seringalista com essa questão, o seringueiro, com a necessidade básica dele, né, com o roçado dele, você podia focar em trazer medicamentos, você trazer bebida, trazer alguns itens mais, entre aspas, tecnológicos, né, visto que a tecnologia naquela região, né, de Seringal não foi muito aproveitada. Então fazia isso com que o seringalista pudesse aumentar ainda mais os preços e ter maior lucro com essa questão do seringueiro. O seringal, ele foi até os fins... O seringal, ele foi praticamente todo o tempo, né, essa construção, essa forma de trabalhar muito primitiva e muito focada no extrativismo. Então nunca teve muita margem para a modernização e nem para esse cultivo, né, racional das aves, né, que já foi visto na experiência asiática, né, que deu certo. Então, tipo, para você extrair a seringa, o seringueiro ele tinha que ir pelas estradas. Então, às vezes ele tinha duas estradas normalmente, e num dia ele ia em uma, na outra ele ia em outra, porque se você retira o látex da seringa continuamente, né, isso acaba por matar ela, né, e às vezes até quando ela está em época de floração, você também não pode tirar muito o látex dela, porque senão ela acaba tipo, não se proliferando ou tendo uma vida útil muito menor. O autor cita que esse progresso tecnológico, né, essa tecnologia no seringal, nunca foi uma prioridade do capital, né, mercantil, capital monopolista. Então, a única janela que você teve para fazer todo esse movimento para modernizar, né, transformar a economia da borracha, criando uma economia de alta tecnologia, foi na época de ouro da economia da borracha, que foi 1890 a 1910. Mas nessa época você nem tinha essa experiência asiática, você nem sabia, né? Não é que você não sabia, você não tinha não se tinha feito nenhuma experiência ainda de cultivo racional. Então, nessa época de ouro, os seringalistas e todas as pessoas que participavam desse processo, né, mandando a borracha para fora, escoando esse excedente para fora, né, que todo esse excedente que foi produzido aqui no Acre saiu escoado, nessa época nem se tinha. Então você focava mais na questão do lucro, né, que estava dando naquele momento. Então não tinha por que parar ou pensar um novo processo de modernização, visto que o excedente nem ficava aqui dentro, né? A gente não teve formas de concentrar esse excedente aqui dentro. Então por isso que muito do que foi produzido da borracha só saiu da região. O autor vai continuar o texto falando sobre a intervenção do Estado, né? Ele vai citar o Banco da Amazônia com essa opção de créditos para o seringalista, forçando o seringueiro a continuar na mesma posição dele.
Também ele vai citar o PROBOR, né, que é o Programa de Incentivo à Produção de Borracha. E caminhando para o fim do trabalho, o João Antônio de Paula, ele cita essa questão da época dos anos dourados, né, do Brasil, que vai ser a época do milagre econômico, que se passa na ditadura militar. Então, quando você tem esse milagre econômico, você tem esse capital mercantil, acaba que tem uma migração muito grande dos sulistas para o Acre. E os sulistas vêm para o Acre por causa que as terras de Feijó, Tarauacá, aqui eram muito baratas. E às vezes, além de ser baratas as terras daqui, às vezes vinha como às vezes nem saía do bolso deles, né? O Estado mesmo dava essas terras de graça para esses sulistas, né? Então, com esse PROBOR, com um programa de incentivo à produção de borracha, acabou que, tipo, não era o objetivo dos sulistas, eles queriam chegar aqui e eles tiveram um foco muito anti-seringal, né? Então, eles achavam irracional continuar plantando borracha, porque o que dava dinheiro, o que ia dar dinheiro no futuro, né? A especulação que se especulava era que seria a pecuária. Então, eles chegaram aqui realmente num pensamento assim de extermínio de seringal, e aí isso acaba, obviamente, né, que esses seringalistas também não iam sair de mãos abanando. Acabou que tendo por muitas lutas, muitos embates nessa questão, visto também que os seringais eles eram vendidos por estradas, e essas estradas elas não tinham uma linearidade, né? Então a estrada da borracha ela era meio que definida, então você vendia um seringal com tantas estradas, porque era vendido por estradas, e você não tinha aquela divisão que você tem na agropecuária, né? Aquele quadrado, aquele hectare delimitado. Então isso abria muito espaço para disputa e para muitos embates. Alguns sulistas não conseguiram colocar esse pensamento agropecuário, acabaram que tendo que incentivar realmente a produção da borracha, o que voltou para a mesma questão, para a mesma situação do seringueiro, para o seringalista com o barracão e o sistema de aviamento, toda essa questão, né? O João Antônio de Paula ele vai trazer tudo isso aqui de uma maneira muito detalhada. Então o sistema de aviamento ele detalha cada questão das relações do seringalista e do seringueiro. Essa parte quando os sulistas vêm para cá e eles estão com esse capital mercantil, como seringalista também tem uma definição diferente, né? Vai ter estruturas diferentes. Então isso é muito bem detalhado pelo autor. Ele traz tabelas bem detalhadas de questão de porcentagem, né? Então as notas que ele traz nas referências bibliográficas deles realmente são notas de seringueiros. Daí que vem o título do trabalho dele. É muito bem explícito, tipo, o quanto que você explorava, né? O seringueiro realmente não era aquela escravidão da economia cafeira, porque não era viável aqui, né? Entre aspas, porque você não tinha recurso, né? Então, mesmo que você deixasse o seringueiro ao léu, né? Igual ficava o escravo na economia cafeira, ele não ia ter como, tipo, fazer nada, porque a selva amazônica é algo que realmente, tipo, ninguém consegue domar, né? Então, você tinha que realmente ter esse trabalho compulsório, né? Você tinha que, ao mesmo tempo que explorava ele, né? Você tinha que abastecer ele. E aí, o João Antônio de Paula, ele vai encerrar o trabalho dele, falando sobre essa questão da questão fundiária do Acre, né? Que a política, né, a governança fundiária do Acre sempre foi um problema, e que se não tiver uma reforma agrária radical, isso não vai se resolver. Então, se você não fizer uma reforma agrária agressiva, assim, né, bem radical mesmo, você não vai conseguir resolver essa questão. Se você não fizer um programa de incentivo realmente bom, se você não conseguir incentivar, subsidiar, você apoiar e guiar essas pessoas, né, você não vai realmente ter uma boa produção da borracha no Brasil.